no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também ama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eu cumprimento os irmãos amados e que, como prometido, né, estamos aqui às 7 horas da noite para trazer uma palavra de reflexão referente à nossa lição bíblica, lição 5, né? Que seria a lição do dia 3 de março, amanhã, mas como estamos ainda nesse período de quarentena, não vamos poder estar no templo, né? Adorando ao Senhor lá e meditando e aprendendo da sua santa e gloriosa palavra. Lição essa que tem do dia 3 de maio, que, como eu já disse, não pode ser ministrada amanhã, tem que ser, estamos fazendo isto hoje para a honra e glória do Senhor. Tem como tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Acabei de louvar o Senhor com um hino que diz, ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas sei é que Ele a ti também te chama, porque Ele, o desejo de te salvar, é nos salvar. A estrofe diz que longe do Senhor andava, por um caminho de horror. Por Jesus não perguntava, não queria saber. Amor. Mas as estrofes seguintes falam da nossa reconciliação com Cristo, da nossa liberdade em Cristo Jesus, que alcançamos em Cristo Jesus. A leitura em classe, irmãos, vamos fazer a leitura em classe. Está, né, como toda esta lição, na epístola de Paulo aos Efésios, desta feita no capítulo número 2,
versículo de número 1 ao versículo de número 10, que diz assim, versículo 1, Efésios, para quem não tem a lição, capítulo de número 2, versículo do 1 ao versículo de número 10. Versículo 1 em diante diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, amém. A minha oração esta noite é que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para podermos compreender o seu querer e a sua vontade, que possamos, através da graça e no conhecimento, e que possamos guardar a sua palavra no nosso coração. Só assim poderemos não pecar contra o Senhor. Amém, amém. Desde já os meus agradecimentos aos irmãos e amados e amigos que estão nos acompanhando através dessa live, que essa live sirva de aprendizagem para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus, amém? A lição, como sempre, eu gosto de apresentar o tema do trimestre que estamos estudando, irmãos. Ela tem como título a Igreja remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está embasada na epístola de Paulo aos Efésios. A epístola essa que Paulo, o seu autor, escreve ela logo na época que ele estava aprisionado. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui alguns subtítulos, os objetivos específicos, né? O primeiro é refletir sobre a natureza pecaminosa. Eu costumo dizer, irmãos, que existe 3 tipos de morte consequente pecaminosa. Natureza física, que a lição não trata dessa, que é a nossa morte da carne, morte a passagem dessa vida para outra. A morte moral e a espiritual que trata a lição. Mas não podemos fugir da morte física. Por quê? Eu botei até aqui de caneta, aqui ao lado, um rápido aqui, dizendo assim: nem todos os pecados levam à morte física. Nem todos levam à morte física. Porém, todos os pecados, irmãos, acabam levando à morte moral e espiritual. Pecados que denigrem a imagem. Pecados simples, às vezes uma mentira, uma simples mentira, às vezes um ato de inveja, às vezes a ganância, a ambição, coisas que passam despercebida no nosso dia a dia, geram a morte moral e espiritual. E o perigo é nós não percebermos que estamos pecando. O grande perigo é isso. Porque enquanto a vida é esperança, você pode se arrepender, pode não dar. O grande perigo é não pararmos para ouvir a santa, gloriosa, bendita, plena, imutável, inerrante, inerrável palavra de Deus, porque se não pararmos para ouvir, o que vai acontecer? Vem a morte espiritual. E a Bíblia nos alerta dizendo que não tenha medo de quem mata a carne, mas tenha medo daquele que pode, além de matar a carne, lançar a alma no inferno. Então precisamos buscarmos o Senhor, como diz a palavra
já buscarmos perdão, nos convertermos, regra básica, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos ou os nossos pecados, né? Irmãos, o título, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, o texto áureo, irmãos, nós já acabamos lendo durante a leitura, que é o versículo 4 e 5 da leitura que nós lemos, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Deus não nos amou porque éramos bons. Deus não nos amou porque estávamos vivos em Cristo, nele, ligado a ele. Não. Estávamos mortos em nossas ofensas. Nos vivificou juntamente com Cristo. Nos objetivos específicos, como eu falei, o primeiro tópico é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Né? Todo ser humano tem essa maldita natureza, como queiram chamar, né? A natureza pecaminosa que vem como consequência da queda do homem, da mulher lá no Éden, e todo ser humano a partir dali, diz Deus, diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele conclui a obra, ele diz, ei, muito bom, perfeito, é coroa da minha criação. Mas no capítulo 5 do Gênesis, logo 2 capítulos a seguir, o capítulo 5 diz que Abraão gera um filho segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. O que era perfeito, o que era muito bom, o que era a coroa da criação de Deus se torna a imagem do homem caído, a imagem e semelhança de um homem distanciado de Deus. E a partir daquele momento, da queda, toda a criação agora tem a natureza pecaminosa. E o texto, agora eu entrei no que eu gosto de ministrar, do que eu gosto de ler, do que eu gosto de ouvir, que é sobre salvação. Libertados do pecado para uma nova vida em Cristo, nada mais é do que sermos alcançados pela misericórdia, pelo Cristo, para a salvação. Partir para E aí eu vou citando textos, se os irmãos quiserem fazer algumas anotações, para depois pesquisar, os irmãos que gostam de ler, os irmãos que gostam de buscar na palavra, porque eu gosto sempre de dizer, afirmo, que tudo que ministramos, irmãos, precisa estar à luz da Bíblia. Se foge da Bíblia Sagrada, então deixa de ser o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que salva, liberta, transforma, restaura. O nosso foco aqui na lição, mesmo porque é uma lição, é uma aprendizagem da palavra, precisamos estar ministrando à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então, o tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Tem algo mais maravilhoso do que isso? Tem algo melhor do que ser liberto do pecado para uma nova vida em Cristo? Para quem já é cristão, para quem já professa Cristo como único e suficiente Salvador, tem algo mais maravilhoso do que isso, irmãos? Uma pessoa que se diz eleito, escolhido, salvo, liberto, tem que viver uma vida diferente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós vamos citar esse texto daqui a pouco. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós vamos ver esse texto daqui a alguns instantes, mas se aprofundando mais um pouco. Irmãos, então eu elaborar tópicos desde quarta-feira que eu estou meditando nessa palavra, na lição, buscando da parte de Deus algo que nos esclareça, fale mais, nos deixe mais claro sobre a nossa liberdade. Liberdade de quê? Liberdade para viver uma nova vida em Cristo. Glória seja dada no nome de Jesus. Então, o primeiro tópico, a primeira coisa que eu preciso entender como liberdade da vida em Cristo. Repito, a primeira coisa que eu entender liberto do pecado para uma nova vida só verdade aqueles que reconhecem que se encontram aprisionados por algo ou por alguém. E 730 anos, a 730, como dizem os historiadores, os pesquisadores, né, os estudiosos da Bíblia Sagrada, um homem, um profeta messiânico, o profeta Isaías, vou ler o
texto para que a gente medite lendo a Senhor. E o verso 1 ao verso de número 3 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele está escrevendo algo que Jesus leria ou citaria ao abrir mais de 700 anos após, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 16 ao 19, proclamar a liberdade aos cativos. Cativos são pessoas escravizadas. Cativos são pessoas presas. Cativos são pessoas amedrontadas pelo mal. Cativos são pessoas que não têm liberdade. Cativos são pessoas que se encontram, irmãos, aprisionados pelo inimigo, pois estamos na área espiritual. Inimigo, eu usei a palavra inimigo porque estamos tratando da lição da palavra de Deus, estamos no mundo espiritual nesse momento. Diga-se de passagem, estamos em uma guerra espiritual. E olha o que a palavra de Deus é muito clara, ele veio proclamar liberdade aos cativos. Ele veio anunciar a forma de liberdade que teríamos. Olha o que é que diz Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16 e diante. Ele repete isso. Eu vou ler o versículo 14 para entender. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha o que é que Jesus lê. E o Espírito do Senhor está sobre mim, versículo de número 18, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os cansados de coração, a apregoar liberdade aos cativos. Um dos propósitos de Cristo, eu estou preparando uma mensagem para os próximos dias, se Deus me permitir, que fala sobre do propósito, o que é que Jesus veio fazer aqui na terra. Porque ele deixaria o trono de glória, sairia de um trono de glória, irmãos. Eterno, se materializava com um feto na barriga de uma mulher, depois nasceria numa gestação normal, sofreu, padeceu, sofreu todas as dores, as angústias, as perseguições, as humilhações. Qual o propósito disso? E um dos propósitos é apregoar liberdade aos cativos. Então a primeira coisa que eu preciso compreender, a primeira coisa que eu preciso entender é que só precisa de liberdade, irmãos, aqueles que se encontram aprisionados, escravizados. Então enquanto eu não compreendo isso, eu não compreendo que eu preciso de liberdade. Um dos exemplos lindos da Bíblia Sagrada é o filho pródigo. Pede a herança o pai dá. Ele parte para a terra, alguns dias depois parte para uma terra distante, longínqua, como diz algumas tradições. Lá ele gasta tudo do jeito que quer, da forma que quer. E agora ele fica desempregado, perde os amigos, não tem dinheiro. Até um ponto que alguém resolve, sabendo que ele é um judeu, desmoralizar. Acabar de vez com a história de um judeu. Quer botar ele para trabalhar numa pocilga ou cuidando de porcos em um chiqueiro. E lá ele deseja comer a lavagem. É bem verdade que a palavra bolotas ali tem um significado teológico diferente na cultura judaica onde ele está. Bolotas é um outro tipo de alimento, mas comida de porco, querendo ou não, é lavagem na nossa linguagem. É aí que ele percebe que ele está escravizado naquele lugar. É aí onde ele percebe. Até então, o pai não faz nada, ele não consegue fazer nada. Mas quando ele percebe que está escravizado, ele lembra: os servos do meu pai, os jornaleiros do meu pai lá têm comida para comer. E eu aqui nem isso tenho. Voltar-me-ei para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele percebe. E ele diz, se eu voltar, talvez no subconsciente dele, no coração dele, se eu voltar lá eu vou ser liberto. Não ser recebido mais como filho, é o pensamento dele. Mas ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E lá eu vou dizer, pequei contra o céu, é reconhecimento, é arrependei-vos, pois. Pequei contra o céu e contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha como a gente se sente, irmãos, quando está escravizado. É por isso que muitas vezes no evangelismo de rua, quando a gente bate na porta a porta para entregar um folheto, alguém diz, eu sou novo demais. É escravo. Mentalidade de escravo. Eu sou velho demais. Mentalidade de escravo. Eu não sirvo mais para isso porque eu não sei ler, eu não posso ser crente. Olha aqui, desculpe, farrapado, irmãos. Que o inimigo da nossa alma, a saber, Satanás, botou na cabeça das pessoas. Eu não posso aceitar Jesus como único e suficiente Salvador porque eu não sei ler. Mentalidade. E enquanto nós não percebemos que somos escravos do pecado, olha o que acontece. Nós não... Porque a regra da liberdade é arrepender-vos, pois, e converter-vos, pois. É ouvir a palavra do Senhor e nós precisamos reconhecer que estamos no mundo de escravidão. Pela nossa natureza pecaminosa, já somos escravos do pecado. Uma vez que reconhecemos, aí começamos o processo de salvação. Glória a Deus. Primeiro ponto em questão. Segunda coisa que precisamos compreender. Aí vem uma série de perguntas que eu comecei a fazer o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me revelar na palavra. Mas por que o ser humano precisa ser liberto para uma nova vida em Cristo? O ser humano de uma forma geral. Católico, espírita, tal, não. Estou falando do ser humano de uma forma geral. Evangélico, não. Porque eu preciso ser nova vida em Cristo, liberto do pecado. Dá para viver uma vida em Cristo pecando? Não. Santo e profano nunca se mistura. Luz e treva não se mistura. Precisamos compreender isso. Então, para que é que eu preciso estar livre do pecado? Por quê, irmãos? Porque o pecado, irmãos, ele traz consequências trágicas para a nossa vida. Se alcança a liberdade ou a misericórdia e a graça. Então, por que eu preciso, como ser humano, como ser humano, do pecado, para que eu possa viver uma vida em Cristo? Por quê? Porque o pecado traz consequências. Que consequências? Então vamos ler. Por isso que eu pedi para os irmãos que puderem estar com a caneta e papel na mão para ir fazermos essas anotações. Eu fui perguntando ao Espírito Santo, e o Espírito Santo foi me revelando e mostrando na palavra, e eu pesquisando na palavra, encontrando textos. Nós não vamos citar muitos, irmãos, porque o tempo também não nos favorece, né? Então vamos lá. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos, distanciados. Deus, Deus. Todos, uma vez perfeito, uma vez pecou, distanciados estão da glória de Deus. Deus continua santo, Deus continua fiel, Deus continua verdadeiro, Deus continua amor, Deus continua. O primeiro problema do pecado na nossa vida, a primeira tragédia é o distanciamento de Deus. Uma vez em pecado, uma vez pecando, uma vez não reconhecendo Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma, nós nos distanciamos de Deus. Primeira coisa. A segunda coisa, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Física, moral e espiritual. Pecado gera morte, porque eu preciso me libertar do pecado para que eu possa viver uma nova vida em Cristo. Por quê? Porque o pecado gera, atrai, produz a morte. E uma pessoa morta, é por isso que a Bíblia diz, e vos vivificou. Diz aqui, da palavra de Deus, e nos ressuscitou juntamente com ele. O versículo 6 do texto que nós lemos,
Efésios capítulo 2, versículo número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu não vou nem levar a parte dos lugares celestiais em Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele. Só pode ser ressuscitado, só pode ser liberto alguém que reconhece que está preso, cativo, aprisionado. E só precisa de ressurreição quem se encontra morto. Alguém já viu alguém ressuscitar alguém que está vivo? Ah, está vivo, vamos ressuscitar. Não. Só ressuscita quem se encontra morto. Aí o texto diz: e vos ressuscitou juntamente com ele. Quando Cristo ressuscita, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita. Ao ouvirmos essa palavra, cremos nele, como eu disse, como único e suficiente Salvador, nós ressuscitamos juntamente com ele. E, consequentemente, se ficarmos fiéis até o fim, diz a Bíblia Sagrada, que aí nós vamos desfrutar, nos sentarmos nas regiões celestiais juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, o pecado produz distanciamento de Deus. E o homem sem Deus, ele é nada. O homem sem Deus, ele está destruído, ele está condenado ao inferno, literalmente. Luz da Bíblia Sagrada, mas eu tenho um colega que é ateu, um professor que é ateu, um médico que é ateu, que não acredita. Aí ele não crê na Bíblia. Se ele não crê na Bíblia, não tem tempo com isso. Mas para nós, cristãos, que cremos na santa e gloriosa palavra de Deus como única revelação, iluminação e inspiração do Espírito Santo, escrita pelos nossos pais na fé, os santos homens de Deus, então nós cremos em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então, primeiro ponto, o pecado nos... Por que eu preciso ser liberado? Porque ele nos distancia de Deus. Eu preciso para viver uma nova vida em Cristo, porque o pecado produz a morte. O terceiro, que Tiago diz de forma diferente, versículo número 15, repito, Tiago, capítulo 1, versículo de número 15, ele fala da mesma coisa, só com palavras diferentes. Olha o que ele diz, Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado consumado, gera morte. Após ou depois, havendo a concupiscência, a natureza pecaminosa, o desejo da carne, concebido, dá a luz ao pecado. Uma vez que eu coloco em prática a minha natureza pecaminosa, o desejo da minha carne, o texto, olha que interessante, ele usa a palavra dar à luz, que está associado a uma mulher ter um bebê a parir, na linguagem da medicina. A colocar uma criança no mundo. Então, quando eu coloco em prática, ponho em prática a minha natureza pecaminosa, o desejo da minha casa, eu dou a luz ao quê? Ao pecado. E uma vez que eu coloco, que o pecado está em atividade, eu estou na prática do pecado, na nossa linguagem, aí o texto é muito claro. E o pecado consumado, o pecado praticado, gera a morte. Por isso que tem tanta gente morta. Porque eu disse lá no início, o problema é que muitas vezes a gente não percebe que está em pecado ou pecando. Ou por ter apostatado da fé, ou por ter se distanciado já do Senhor, acredita que não está pecando. É por isso que muita gente está no adultério, é por isso que muita gente está na roubalheira, é por isso que muita gente está na corrupção, porque eles acreditam que isso não é pecado. E é interessante que eu ouvi essa semana alguém dizendo mais ou menos assim, cometendo, não vou dizer o tipo do ato que ele estava praticando, e ele disse, não, mas... Então, se é um trabalho, não é pecado? A pessoa acredita que está praticando aquilo porque é um trabalho, e se é um trabalho, não é pecado. E
E eu não vou dizer o que eu disse, porque é sentido. Porque, irmãos, tem trabalhos que geram consequências que é crime. E eu não estou falando de assassinato, não estou falando de roubo, eu não estou falando de sequestro, não. Que são usados por alguns como não, são trabalhos que aparentemente, no meio da nossa sociedade, são trabalho comum. Mas que são trabalhos que acabam sendo crime. E sendo crime não é pecado? Precisamos analisar isso aos poucos, ter cuidado. Por quê? Porque tudo que é pecado... O que é pecado? Aquilo que vai em santidade de Deus, que bate com a santa e gloriosa palavra de Deus, aquilo que está em desacordo com a palavra, com os ensinamentos, com os desígnios, com os estatutos, com os mandamentos contidos na palavra de Deus. Então, primeira coisa, o pecado não leva à morte, ou nos distancia de Deus. Segunda coisa, o pecado, porque eu preciso estar livre, liberto desse pecado para viver uma vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, porque o pecado leva à morte. E uma pessoa morta não pode servir a Deus. A minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, a nossa Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. O que ele pode fazer é nos ressuscitar para viver uma nova vida nele. Mas se continua morto, ele não é Deus de morto, é Deus de vivo. A prova é tanta que Jesus morre e ressuscita. Primeiro ponto em questão, eu preciso reconhecer que só precisa ser liberto do pecado para a nova vida de Cristo aqueles que reconhecem que estão aprisionados. Como ser humano, eu preciso reconhecer que eu estou aprisionado. Eu citei um exemplo do filho pródigo. Estava aprisionado, mas reconhece, volta para a casa do pai. E o pai o recebe de braços abertos. O pai é uma conjectura do próprio Deus, do próprio Jesus. Os braços dele estão sempre abertos. Capítulo 59 de Isaías, mais uma vez, 730 a 700 Cristo, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas a minha iniquidade, o meu pecado, cria uma barreira, um distanciamento entre nós e o nosso Deus. E só quem derruba essa barreira, eu disse a semana passada, se não me foge a memória na quarta-feira, que só quem derruba essa barreira é Jesus Cristo. Quem já derrubou a barreira, né? Basta apenas que eu cruze esse espaço que estava com essa barreira e chegue perto de Cristo. Então, eu preciso reconhecer. Segundo, a morte leva o pecado. O distanciamento e a morte. Terceira coisa, se o pecado... Outra pergunta. Se o pecado produz consequências, distanciamento, e tem dezenas de consequências do pecado aqui. Eu só peguei duas porque o tempo é pouco. Se o pecado produz consequências, quais as virtudes ou recompensa da liberdade para uma nova vida em Cristo Jesus? Porque se eu não tenho nenhuma recompensa, se não tem nenhum resultado positivo, irmãos, por que a pessoa vai ser crente? Por que a pessoa vai aceitar Jesus? Se o pecado aparentemente é bom. Se o pecado, irmãos, produz prazer imediato, alegria imediata. Não produz felicidade, mas produz alegria imediata. Se é muito mais fácil viver uma vida de pecado do que viver uma vida em santificação. Quem é crente sabe disso. Um jovem crente sabe a dificuldade que é estar no centro da vontade de Deus, mediante as críticas, mediante as oportunidades. Se a gente pegar a história de Daniel, vai ver lá, pratos, vinho, roupa, tudo do bom e do melhor. E ele tem que abrir mão daquilo. O próprio Jesus disse, se alguém quer vir, renuncie a si mesmo e tome a sua... Ele não disse tome dinheiro, tome carro novo, tome fazenda, tome uma casa de praia, tome piscina, tome luxo. Não, eles tome a sua cruz. E cruz fala de sofrimento, de dificuldade, de adversidade. Então, qual é a recompensa? Quais as virtudes? A recompensa são as virtudes. De eu ser liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos para a Bíblia. Eu tenho que pregar à luz da Bíblia. Eu tenho que pregar, não. Está ensinando à luz da Bíblia. Romanos 8 e 1. Portanto, agora, nesse exato momento, há exatos 7 horas e 35 minutos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que recompensa maravilhosa. Você, eu, nós, se nós andando, se nós estivermos andando não segundo a carne, não segundo o Espírito, mas segundo o Espírito, se nós estivermos em Cristo Jesus, e as suas palavras, ele disse isso nos evangelhos, em nós, nem uma condenação há. Ah, irmão Mani, mas você fazia. Ah, mas você era, eu fazia. Agora eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora eu sou liberto do pecado e vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Título da lição. Veja que eu estou fazendo questão de repetir várias vezes o título da lição. Então, agora nenhuma condenação há. Agora, nesse exato momento, sábado, dia 2 de maio de 2020, em meio à crise da pandemia, em meio a tantas acusações, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta humilhação, em meio a tanta exaltação do Senhor. Se não fosse essa crise, nós não estaríamos aqui nesse momento, participando desse momento, aprendendo da palavra. Nenhuma condenação há, ninguém pode apontar você. Se você estiver em Cristo e não estiver vivendo na carne, mas estiver vivendo no Espírito, nenhuma condenação há para você. Essa é a segunda está em Romanos capítulo 8, versículo número 2. Diz: a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. Ô irmão, aquela sobrecarga que tinha. A lei do só não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu lembro de quando nós aceitamos Jesus em 1976. Um dos irmãos, por ter pouco conhecimento, pouca leitura, santos homens de Deus, diga-se de passagem, com um evangelho simples, mas que aprenderam muito o evangelho do não pode. E você não pode, você não pode, você não pode. E esqueceram de dizer pra gente o que a gente podia. A gente pode amar, a gente tem liberdade, a gente pode amar, a gente pode ser fiel, a gente pode ser verdadeiro, a gente pode muita coisa, nós somos libertos em Cristo Jesus. Aí, quando eu vejo esse evangelho do não pode, eu lembro de dois adoradores, porta-voz de Deus na terra. Um sacerdote e o outro um levita. Descendo de Jerusalém para Jericó. Um comerciário, um comerciante, um negociador. Com dinheiro, desce. E no percurso disse que tinha um espaço de terra, de estrada, que era perigoso. E lá ele é assaltado. Os irmãos conhecem a história que ele é roubado e fica como morto no chão. Talvez batam nele com pedra, com paus, não sei. Aí desce naquela estrada, eu disse que dois homens de Deus. Um porta-voz de Deus, um sacerdote, e o outro um adorador. Um homem que louvava no santuário e a glória de Deus descia. E milagres aconteciam durante a adoração e a ministração da palavra. Um homem que as pessoas reverenciavam ele quando ele ia ministrar a palavra. Mas ele aprendeu o evangelho do não pode. Não pode se aproximar de uma pessoa imunda e uma pessoa com feridas. Sangrando era uma pessoa imunda. Jogado no chão era uma pessoa imunda porque ele aprendeu o evangelho do não pode. Aí diz que ele passa distante o sacerdote. Imagina aquele homem ouvindo os passos do sacerdote passando longe e dizendo, mas ele era o sacerdote, eu o reverenciava. Mas ele passa por longe porque ele aprende o evangelho que não pode se aproximar do imundo. Aí vem a segunda pessoa e agora é um adorador. E eu imagino, irmão, se naquela época tivesse um hino da harpa cristã, ele louvando o Senhor, dizendo assim, aquele hino que diz assim, se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. Aí ele cantava o refrão. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Até que ele vê o homem caído na estrada. E o homem está ensanguentado, ferido e é considerado imundo.
E ele esquece que Cristo com ele vai, porque ele aprendeu o evangelho do não pode. E passa distante daquele homem. Mas no caminho também viu o quê? Um samaritano. O evangelho do não. O que ele entendia era sobre o evangelho da exclusão social, que não é o evangelho de Cristo. O evangelho do não pode também não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é amor. Olha o que eu li há poucos instantes em Isaías capítulo 61. Eu vim a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus quebra protocolos ali, não da Bíblia, não da palavra, mas ele quebra protocolos humanos, cultura judaica, cultura farisaica, cultura romana. Ele faz algo espetacular ali, porque ele da exclusão social, ele disse, eu não vou deixar um homem excluído. Eu já sou um excluído, então tem mais um excluído, não vou perder nada, não tenho nada a perder. Ninguém pode me acusar, eu já sou samaritano mesmo, já sou um excluído mesmo. E ele se aproxima daquele homem e diz que ele pega ali azeite, limpa as feridas do homem, o homem não consegue andar, ele coloca esse homem sobre os ombros, olha, o verdadeiro pastor, ele age como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro sacerdote. Ele coloca esse homem sobre o seu animal, leva até o posto de saúde mais pobre, diz que é uma estalagem, na linguagem de hoje, um postinho de saúde, uma UPAzinha. E lá não é de graça, tem que pagar, e ele paga o preço. Isso fala de remissão, pagar o preço por outro. Aleluia. E diz, quando eu voltar, se ele estiver devendo alguma coisa, eu pago de novo. É isso que Jesus faz por mim e por você. Está livre. Aquele homem aprendeu o evangelho do amor. Aí Jesus olha para a pessoa que amou mais. O sacerdote? O levita? Então, a lei em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. Qual é a recompensa? Livre. Eu posso adorar, eu posso glorificar, eu posso exaltar. Independente, mais uma vez uma palavra que eu gosto de usar muito, independente das circunstâncias. Não importa as circunstâncias. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos. Prender as mãos, prender os pés em grilhões, não era simplesmente aquelas algemas que usam hoje, não aquelas lacres que chamam engasga-gato, né? Que usam hoje, não. Era grilhões correntes e pesadas, em madeiras. Mas esqueceram que eles eram livres para adorar. Alguém pode querer fechar a igreja. Alguém pode impedir de você pregar em praça pública. Mas de dentro do seu quarto ninguém pode. Da tua sala, ninguém pode, ninguém vai invadir. Você pode adorar, você pode glorificar. Você é livre. Quarta questão. Primeira, só precisa de liberdade quem se encontra preso. Segunda coisa, por que eu preciso? Porque eu preciso estar liberto do... Segunda coisa é o quê? Porque o pecado distancia de Deus e o pecado produz morte. Uma vez que eu sei isso, eu digo, qual a recompensa que eu terei? Que é o terceiro ponto de questão. Qual a recompensa que eu terei? Quais as virtudes de viver uma nova vida em Cristo? Aí ele disse aqui, primeiro, você... nada pode lhe condenar mais, porque você está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Segundo, a lei do Espírito de vida em Cristo, você já ressuscitou com Cristo, lhe livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre da lei do pecado e também da lei da morte. Quarta questão. Uma vez que eu digo que eu sou liberto, eleito, escolhido, uma vez que eu digo para as pessoas no microfone, digo na minha casa, digo na live, digo nas redes sociais que eu sou livre, eu sou liberto para uma nova vida em Cristo, como é que eu devo viver? Porque não dá para viver da mesma forma. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou escolhido por Deus, eu sou crente em Jesus. E viver da mesma forma? Vamos para a Bíblia também. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Estais, pois, firmes na liberdade? Você está firme nessa liberdade que você prega? Eu estou firme nessa liberdade. São certeza absoluta que eu estou livre, que eu estou liberto?
Com que Cristo vos libertou? Tenho certeza, tenho convicção, posso pregar isso. A minha forma de viver em casa, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, vendendo, comprando, trocando, é toda a forma de viver. Mostra que eu estou liberto. Aí ele diz: não tornais a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é forte. O ensino virou uma pregação. O estudo da palavra virou uma pregação, mas eu não estou fugindo do tema. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, como é que eu devo agir? Como é que eu devo viver? Se eu digo que eu sou eleito, escolhido, salvo e liberto, como deve ser a minha vida a partir de agora? Eu tenho convicção. Olha só, o texto, né? É muito claro isso aqui. Eu digo que eu tenho convicção, eu digo que eu tenho fé, eu digo que acredito. Eu vou pregar isso, se Deus assim me permitir. Então eu não posso tornar, olha, não tornar servidão. Servidão. Irmãos, nem todas as pessoas que aceitam Cristo Jesus como Salvador são libertos de tudo imediatamente. Eu conheço pessoas que viviam uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida cometendo tudo de erro, e aceitaram Jesus, e 5 dias depois, 10 dias depois, você já vê a pessoa liberta. Fumava, não fuma mais, roubava, não rouba mais, matava, não mata mais. E isso vai se prolongando. Você conhece a pessoa 5, 10, 15, 20, 30 anos, a pessoa morre e você não vê ele praticar mais nada daquilo. Principalmente quem vem do mundo do tabagismo, do alcoolismo e da droga ilícita. E você vê que a pessoa é liberta. Porém, hoje, 1 ano de crente, 2 anos de crente, 3 anos, 4 anos, 10 anos, Salvador tal. E você vê que ele continua com, não com todas, não vamos dizer com todas, mas com a maioria das coisas pecaminosas praticava. E eu não posso acusar. Eu não estou aqui para colocar ninguém no inferno, como servo do Senhor, ministrando a palavra. Inferno, porém, eu não vou dizer que está certo. Eu tenho que ensinar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, o caminho e a forma que deve agir uma pessoa que se diz eleita, escolhido, salvo e liberto para uma nova em Cristo, como é que ele deve agir. Porque senão eu vou viver debaixo do jugo da servidão. Digo que sou salvo, que sou crente, que sou liberto, que estou libertado, mas vivo uma vida de escravo. Eu já disse várias vezes nos púlpitos das congregações ou das igrejas a qual eu ministrei a palavra, que tem gente, irmãos, que tem fé suficiente para ir morar no céu, mas vai viver uma vida de escravo aqui na terra, de miserável aqui na terra. Isso é só um dos pontos. O outro ponto é que eu ministrei, Deus me usou, nos últimos meses que eu estava na Timbaúba, em algo que eu não sabia que ia ser tão nos últimos dias. Me usar em alguns vícios, que podemos dizer assim, para falar sobre alguns vícios, ou sobre algumas coisas que eu sou crente em Jesus, mas o Espírito Santo me levava e às vezes eu perguntava, meu Deus, por quê? Eu quero uma palavra evangelística, eu quero uma palavra que Jesus está salvando, está libertando, irmão, venha para Jesus, se possível um negócio bom assim para o pessoal dar glória a Deus por lá na igreja. Mas eu passei vários dias e eu comentava na igreja, irmão, só vem palavra doutrinária. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, porque é isso que Deus faz comigo todo dia. E eu começava a falar, irmãos, como é que você é crente em Jesus? Diz que tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Ou que seja cristão de outra denominação. Mas você ainda recorre a um dente de alho quando se recorre. Eu falava sobre isso, eu usava essas palavras. A um dente de alho. Você tem um comérciozinho, vende banca de cereais, tem um mercado, tem isso, tem aquilo. Tem uma loja
loja que vende material de construção, se diz cristão, e se diz cristão, você está dizendo que está liberto para uma nova vida de Cristo, mas quando chega na loja tem que botar um dentro de alho de arruda. Isso é escravidão do pecado. Isto ainda é idolatria, irmãos. Você está colocando um dentro de alho e está colocando um galho de arruda no lugar de Deus. Você ainda coloca um copo de água em cima de uma televisão. Que Deus é esse que você crê? Já que... vá para o médico. Não tem médico não no seu povoado, na sua cidade. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem não pode fazer, aí Deus faz. O possível é para o homem. Hoje, exatamente hoje, por volta de 5 horas da manhã, eu estava adentrando no açougue de batalha. Uma senhora me parou na porta, uma senhora e um senhor. Não vou citar o nome. E ela me perguntava sobre o que está acontecendo. Ela disse, oi irmão. Eu digo, oi. Ela não é da nossa igreja, é de outra igreja. Ela estava com o esposo não é crente, ela é. E ela dizia assim, o senhor acha que é de coronavírus é verdadeiro? Eu digo, com certeza, irmão, é verdade. Com certeza, tem uma coisa que eu não tenho dúvida, que essa doença existe. Eu estava usando máscara e ela estava usando máscara e o esposo estava... Ela disse, porque ontem eu estava no banco e o irmão fulano de tal da sua igreja disse que eu estava usando máscara porque eu não tinha Jesus. Porque quem tem Jesus e tem fé em Deus não pega essa doença não. Eu pensei comigo, eu não disse para ela, eu digo, esse irmão só disse isso, eu pensei comigo, porque é um perfeito idiota. Eu digo, irmãos, a doença existe, o vírus existe. Aí a gente entrou, ela disse, mas estão dizendo que estão usando como meu para ganhar dinheiro. Eu digo, esse é outro detalhe. Isso faz parte da natureza pecaminosa do homem, usar para ganhar dinheiro, usar para extorquir, usar para fechar. Aí é outro detalhe. Mas que a doença existe, existe. E que em casos de alguma suspeita, procure o médico. Eu preciso ser realista, porque o que é para Deus fazer, Ele faz. O que é para o homem fazer, ele precisa fazer. Não espere que o seu telefone abra no próximo sábado à noite, 7 horas da noite, e na frente do seu telefone esteja Deus em pessoa falando com você. Não, quem tem que vir para aqui e trazer a palavra, a santa e gloriosa palavra, e ministrar sobre a lição sou eu. Porque Deus já fez a parte dele, que foi o quê? Usar o Espírito Santo para revelar os santos homens de Deus para que eles escrevessem a Bíblia Sagrada. Salvar é com Ele, libertar é com Ele, transformar é com Ele. O impossível no que se refere à cura é com Ele. O impossível no que se refere à prosperidade é com Ele. A liberdade é com Ele. Mas o ser humano não pode se isentar de fazer a sua parte. Voltemos à lição. Então, aí pronto. Aí vem, é o galho de arruda. De alho. A criança, você vai visitar uma criança de uma pessoa crente. Misericórdia, desculpa, vou estar rindo. Aí tá lá a criança com uma fitinha vermelha no braço para evitar mal olhado. Os irmãos mais novos não vão entender o que eu vou dizer, mas os irmãos mais velhos vão entender, que tiver mais de 40, 50 anos vão entender. Quebranto, olho gordo. Irmãos, pelo amor de Deus, se pois o Filho vos libertou verdadeiramente, eu prego que eu estou liberto, mas eu tenho que acreditar que para uma criancinha minha estar protegida de um olho gordo, da inveja das pessoas de fora, precisa de uma fitinha vermelha no braço, porque o meu Jesus que eu sirvo não é suficiente. A criança está com soluço, eu pregava isso há muito tempo porque a gente encontra ainda nos dias atuais. A criança está com soluço. E nos dias atuais, as mães que estiverem nos ouvindo, se alguém tiver alguém que faça isso, oriente. Pega-se um bolo de linhazinha, um paninho muito pequenininho vermelho, coloca-se na boca e umedece com cuspe, com saliva e coloca na testa da criança. Se for nos dias atuais, irmão, se a mãe estiver doente de coronavírus, pronto, contaminou a criança. Porque o Jesus dele, não, o Jesus que ele serve, já que o Jesus que nós servimos
Dizemos que servimos, irmão. Não tem poder para curar um soluço? Procure pelo menos um médico. Faz isso. Já que você professa, mas não vive. Já que eu professo, mas não vivo. Precisamos ter esse cuidado. Aí chegou por último agora. Os crentes em Jesus. O que me entristece é os crentes em Jesus. Postando que dentro da Bíblia, no Evangelho de São Lucas, estão abrindo a Bíblia e estão encontrando um cabelo. E o cabelo que cura do coronavírus. O seu Jesus não cura. O seu Jesus não tem poder de jeito nenhum. Agora o cabelo. Irmãos, se tem um cabelo dentro da sua Bíblia, é a prova que você está penteando o cabelo perto da sua Bíblia. Se fosse a minha mãe que estivesse aqui, ia dizer que você era nojento. Mas, como não é a minha mãe, sou eu, não vou dizer isso. Mas se você encontrou um cabelo dentro da sua Bíblia, no mínimo, você botou ou um pente cheio de cabelo, você penteou o cabelo, e botou o pente dentro. Ou caiu por ali e você encontrou esse cabelo tanto tempo, veio encontrar agora, a prova você não está lendo nem a Bíblia. Com todo respeito, irmãos. Ou sem todo respeito. Isso, irmãos, é heresia. Eu vou dizer que isso é idolatria, porque isso é colocar um fio de cabelo que estava dentro da Bíblia. A palavra não serve. A palavra de Deus revelada que está na Bíblia não serve. Agora, o fio de cabelo, se botar dentro de um... Olha que coisa nojenta. Pegar um fio de cabelo... Se tu encontrar um fio de cabelo dentro da tua comida, come. Vai chamar o coitado do garçom. Se for a esposa, vai chamar a esposa. Se for a filha que veio, chamar a filha. Vai querer quebrar o prato e não come. Agora, se encontrar dentro da Bíblia, ponha dentro d'água e toma água, porque ali vai curar. O pior é que eu vi crentes publicando uma besteira dessa. E o pior é que ainda se fazendo pergunta, irmão, será que isso é verdade? Pelo amor de Deus. Que liberdade é esse? Que liberto é esse? Somos libertos, é para viver uma nova vida em Cristo. Olha só, não fique debaixo do jugo da servidão. Isso é jugo, irmão, do tempo que a gente era incrédulo. Mas como eu devo viver livre desse tipo de coisa? E tem mais coisas. Coríntios 6 e 12. Como é que eu devo viver se eu sou liberto? Se eu prego que eu sou liberto? 1 Coríntios 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu tenho liberdade. Todas as coisas eu posso em Cristo Jesus. Convém. Não posso fazer tudo o que eu quero. Mas você fazer tudo o que você quer. Ah, não, irmão, eu sou liberto, eu sou crente. Não diga nem que é crente, irmão. Não passa vergonha, não. Porque a gente já está cansado de passar vergonha. O cidadão briga no meio da rua e bate o pé e pá, e diz, eu sou crente em Jesus. Pelo amor de Deus, não diz que é crente, não, me. Não diga nem que é cristão. Não. Brigue, faça o que você quiser, vá preso, apanhe, bata, roube, mate, estupre, faça o que você quiser. Mas não diga que é crente, não faz vergonha, não. A igreja não suporta mais passar vergonha. E eu estou falando da igreja, não é o quadrado, não. Não é a denominação, não. É o título crente. A irmã Guarinha é fácil, não é fácil, não. É difícil. Tem hora que a gente quer bater o pé, tem hora que se irar. Aí a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Pelo amor de Deus. Aí eu fui tentado. E vai ser tentado sempre, porque sabe que toda vez que você for tentado, você vai cair. Misericórdia, Jesus. Gálatas 5,13, continua. Uma vez liberto, como devo agir? Se eu sou liberto do pecado para uma nova em Cristo, como é que eu devo agir? Como é que eu devo viver? Repito, trabalho, escola, casa. Como é que eu ajo com minha esposa, com meus filhos, com meus colegas de trabalho, com meu patrão, com meu empregado? Tem gente aí escravizando o empregado e dizendo que é crente. O outro não trabalha e diz, não, é porque eu tenho direito, porque eu sou concursado. Você foi ser concursado para ser vagabundo? Gálatas 5,13. Porque vós fostes chamados à liberdade. Olha que coisa. Agora eu gosto de Deus. Deus é lindo demais. Olha como é que vai. Agora, porque vós, eu e você, fomos chamados à liberdade. Porém, não useis dessa liberdade para dar vazão à carne. Eu sou livre. Ah, irmão, eu sou liberta.
Eu sou escolhido. Na presciência de Deus, ele já sabia. E Deus está dizendo, eu não sabia disso não. É verdade que ele sabia, né? Que ele sabia não, que ele sabe. Mas não diz isso não, faz isso não. Faz isso não. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois. A regra básica. Quantas vezes falhei, quantas vezes errei, mas a graça do Senhor me alcançou, a nossa sorte é a graça. Voltemos ao arrependimento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e, olha o que vem por último, sararei a sua terra. Jesus, tira o coronavírus, tira não sei quem, os corruptos, e eu sou corrupto. Eu sou crente fiel a Deus, olha, esses governantes são corruptos, roubam o povo, não presta para nada. Aí eu faço gato na energia, eu faço gato na água, eu roubo o governo. Mas eu sou liberto em Cristo Jesus. Eu roubo a internet, eu roubo tudo, mas eu sou liberto. Eu envergonho a minha família, a igreja e a sociedade, pronto, desmantelou tudo. Uma vez que eu sou liberto, não use dessa... Mateus 5,13. Uma vez liberto, o que eu preciso fazer? Meu Deus, 1h05 já. Meu irmão, me aguarda aí que ainda tem meia hora, viu? No mínimo. Se não quiser aguardar, né? Se estiver cansado, não posso fazer. Mas eu não vou parar pela metade, não. Mateus 5,13. Uma vez liberto para uma nova vida em Cristo, como eu devo viver? Como eu devo agir? O que eu devo fazer? Mateus 5. A Bíblia diz, você é o sal da terra e luz do mundo. Sal, entre tantas definições, tem apenas uma das duas. Conserve aquilo que Deus te deu. Sal veio para conservar. Terceiro, dê sabor. Não seja demais, nem de menos. Não sejais demasiadamente justo para que você não seja condenado pela sua própria justiça. Nem de mais e nem de menos. Tempero exato. Nem de um lado da balança demais, nem do outro. Oh, aleluia, glória a Deus. Quente demais não, ou quente, ou frio. Morno não dá. Você é a luz. A luz fala de brilho, fala do testemunho de vida. Jesus olha para os discípulos e diz assim, que dizem os homens que eu sou? E eu costumo inserir nesse texto, não no texto em si, mas no contexto, né, na interpretação do texto, fazendo uso da Bíblia Sagrada, Jesus está olhando para os discípulos e dizendo, quando vocês vão na padaria, o que dizem os homens que eu sou? É quando eu vou na padaria. Quando eu vou lá no mercado, o que dizem os homens que eu sou? Quando eu vou lá no meu trabalho, o que dizem os homens que eu sou? Quando eu estou na calçada da minha casa ou passo na minha rua, o que dizem os homens que eu sou? Porque quando Eliseu passava, a mulher e o homem olhavam e diziam, a mulher olhava para eles, vejo que quem passa por aqui é um santo homem de Deus. Aí, olha o que acontece. Isso é outra mensagem, uma pregação, é outra pregação. Olha o que os discípulos. Dizem que é Jeremias, que o Senhor é Jeremias. Dizem que o Senhor é Paulo. Dizem que o Senhor é João Batista. Dizem que o Senhor é Isaías. Dizem que o Senhor é Elias. Dizem. Por quê? Porque quem não conhece Jesus, quem não está livre do pecado para uma nova vida, não conhece Jesus. E quem não conhece Jesus, compara ele com qualquer um. Eu vivo de qualquer jeito, então as pessoas vão me chamar de qualquer coisa, de crentinho, do enrolão, e diz que é crente, e só quer ser santo, e isso e aquilo outro, e eu tenho que ouvir aquilo e ficar calado, porque se eu for discutir, irmãos, eu vou perder a questão. Porque o meu testemunho de vida, então você é luz, luz fala de brilho, testemunho de vida onde você estiver. Você pode ser testado com 25 centavos, irmão, num troco, exceto se você pegar sem ver. Eu lembro de uma ilustração que um pastor contou, e ele dizia o seguinte, que um pastor entrava todo dia no ônibus e pregava e evangelizava aquele negócio todo, e ele pagava na catracazinha o valor. O cobrador resolveu, não sei como é que funciona, está com muitos anos que eu andei de ônibus, tinha um cobrador e ele pagou.
E o troco de moedas, e entre as moedas, o cobrador passou 25 centavos a mais. Propositalmente. Passou o troco dele, entregou a passagem e ficou lá, aguardando a situação. Passou a mais, aguardando que o cobrador viesse, ele não veio. Na saída, quando ele foi aqui, você passou por engano. Ele disse, por engano não. E eu passei propositalmente, para saber se o senhor ia levar. Porque quem leva 25 centavos, reais, 500 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, 1 milhão de reais. Mundo, como é que eu devo viver? 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém. Isso quer dizer que nem todos estarão em Cristo, ou estão em Cristo, ou vão estar em Cristo. Mas se alguém está, é nova criatura. Eu sou nova criatura. Você é nova criatura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Desculpa, irmãos, um dos celulares caiu aqui, o telefone caiu aqui do lado. Nós somos nova criatura, então vamos viver como nova criatura. Quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem extorquia as pessoas não extorque mais, quem passava cheque sem fundo não passa mais. Pode passar cheque? Não pode, mas sem fundo não. Quem comprava fiado e não pagava era caloteiro, não pode ser mais. Quem falava mal do vizinho não pode falar mais. Quem era invejoso não pode ser invejoso mais. Quem humilhava as pessoas não humilha mais. E assim sucessivamente. Quem invejava não inveja mais, quem mentia não mente mais. Nova criatura, vida nova. O tempo está correndo, né, irmãos? Gálatas 5:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo, vida que eu vivo na carne, na natureza pecaminosa, vivo pela fé em Cristo. Porque se eu sou liberto, a natureza pecaminosa está lá? Está. Mas dentro de você habita alguém chamado Espírito Santo de Deus. Eu já exemplifiquei as pessoas que estão me ouvindo, nem todos têm ouvido. Uma pequena folha de papel, uma folhinha simples. Você pega uma folha, um chamequinho, uma folha A4 e coloca aqui. Aqui eu, aqui em cima a folhinha de papel, né? Folhinha de papel, representando natureza pecaminosa. Tá aqui dentro? Tá. Aqui, ó, libertos em Cristo. Espírito Santo de Deus habita em mim. O Espírito Santo ele vai fazer o quê? Achatar, aniquilar, prender a natureza pecaminosa. Por outro lado, do meu lado aqui tem um ventilador. E esse ventilador, vamos exemplificar como se fosse o... Se eu me afastar da presença do Senhor, apostatar da fé, o que é que acontece? O Espírito Santo se retira. Se o Espírito Santo se retirou, entra em ação o quê? A ação do inimigo. O inimigo já está em ação, mas a natureza pecaminosa não foi soprada ainda. Por quê? Não está em ação. Eu só me afastei, mas estou crente, eu não estou indo na igreja, estou frio na fé, mas eu continuo crente, tá lá. Só que o inimigo aproveita a situação, porque a Bíblia diz que ele está em derredor, buscando a quem possa tragar, em outras palavras, buscando uma oportunidade, vai soprar aqui, ó, na natureza pecaminosa. E quando soprar, ó, o vento está pouco aqui, ó, mas ele vai soprar forte. Ela vai voar. E se essa natureza pecaminosa, ela aflorar, irmãos, aí só um milagre de Cristo para fazer ela retornar ao ponto de origem. Não vivo na carne. Eu já vi que eu preciso, vamos tentar fazer um resumo, eu já vi que eu preciso reconhecer que estou preso no pecado para que venha me libertar. Aceitar Cristo, ouvir a palavra, aceitar, crer. Eu já vi que uma vez que as consequências do pecado é morte e distanciamento de Deus. Eu já vi que se as consequências do pecado é distanciamento de Deus e morte, e tantos outros, mas a gente não entrou no detalhe, temos recompensa, temos frutos de termos a nossa vida liberta do pecado para uma nova vida em Cristo. E isso, eu não sou mais condenado, ninguém pode me acusar se eu estou em Cristo e tal.
da lei, eu vivo debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez liberto, eu já vi que eu preciso viver de uma forma diferente, eu preciso viver como nova criatura. Eu não vivo mais debaixo do jugo da lei, eu vivo pela palavra do Senhor, eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. E vimos, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo e tantas outras coisas. Quinto tópico. Mas aí vem, qual é o caminho? Como é que eu alcanço essa liberdade do pecado, essa libertação do pecado, para que eu possa viver uma nova vida em Cristo Jesus? Como é que eu alcanço? Porque é tão difícil, pessoas que vivem 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, morrem no pecado e não alcançam. Como é que eu alcanço? Através de que eu alcanço? E a pessoa pode dizer, através de Jesus. Mas como é que eu creio? Como é que nasce essa fé? Porque fala de fé, uns dizem que crê, outros dizem que não crê. Como é isso? João 8,32. Eu peguei apenas 3 versículos, irmão. São centenas de versículos, mas eu peguei 3 aqui porque o tempo também não dá. 1 hora e 15 minutos. Vamos dizer assim, 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. O único meio pelo qual eu conheço a verdade que pode me libertar do pecado, não é a verdade sobre isso ou sobre aquilo, é a verdade que pode me libertar do pecado, para que eu possa viver uma nova vida em Cristo, é o quê? A palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, uma vez revelada para mim, eu conheço quem? Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Então, a verdade está na palavra e essa verdade é Jesus. Segundo ponto de questão, João 8,36. Se, pois, o Filho, quem é o Filho? Jesus, Filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa. Se é Jesus que te libertou, irmão, você é livre. Romanos 8,1, volta para Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Está em Cristo. Foi Cristo que te libertou através da palavra. Você ouviu a palavra, creu, aceitou, recebeu Cristo, como diz o nosso... Usando João 1,8, 1,11. Recebeu Cristo, não pela carne, não pelo sangue, mas pela vontade de Deus. Você é livre. Então só quem pode libertar, eu consigo entender sobre libertar através da palavra, eu conheço Cristo através da palavra, e Cristo me liberta através da sua palavra, que é o na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Atos 4,12. Atos, capítulo número 4, versículo número 12. Eu vou fazer questão de ler. É o texto a qual retrata que em nenhum outro ser humano. Atos, capítulo número 4, versículo número 12. Rapidinho. Diz assim, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Como é que eu alcanço essa liberdade? Através da palavra que me revela Cristo e eu recebo por outro a salvação. A não ser em Cristo Jesus. Volto a repetir, que eu digo todo culto, não existe rota alternativa. Salvação é por Cristo Jesus. Todos os homens que a Bíblia cita, todas as mulheres, todas as santas mulheres de Deus, santos homens de Deus da Bíblia Sagrada, são santos, ok. Mas não podem salvar. Não. Salvação é por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lição encerra com alguns tópicos, com 4, 5 perguntas, né? 5 perguntas. A primeira pergunta é, segundo a lição, qual o conceito de morto em Efésios? Qual o conceito de morte que existe? Segunda lição, eu acrescentei uma, lembra que eu falei da morte física? Moral e espiritual, porque as pessoas colocam junto com a morte física. Mas segunda lição, a moral e espiritual. Segunda pergunta, cita as atividades erradas
adotadas, né, na vida passada, antes da regeneração dos salvos. Aí ele é muito claro, ele faz dizendo, primeiro, a gente anda segundo o curso desse mundo. O que o mundo indica, o que a televisão, a roupa que a televisão, que a atriz veste, eu quero vestir o cabelo que o jogador faz. Eu quero fazer a música que o cantor mundano, não cristão. Não cristão. Pessoas que colocam essa música nojenta, que dá ânsia de vômito, que faz tudo isso, não são pessoas cristãs, são pessoas mundanas, de natureza pecaminosa, que tem um cristão. Não existe nenhuma explicação lógica a pessoa dizer que é cristão e participa de um carnaval podre e nojento daquele. E deve da religião, mas é carnaval gospel. Irmãos, com todo respeito, não existe carnaval de crente. Não existe. Não existe. Cristão é separado. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Isso não é exclusão social, não. Vai evangelizar de outra forma. No dia que um cidadão desse estiver na sua empresa trabalhando, vai lá, evangelize. Evangelize na porta da empresa, evangelize no meio da rua, evangelize na porta da igreja, evangelize no semáforo, evangelize. Mas tem que evangelizar dentro do carnaval, no meio da rua. No meio da droga, lá só tem droga, prostituição, sensualidade. Droga, prostituição, sensualidade, morte. Ódio, ganância, ambição. Lá não. Ah, mas eu sou crente em Jesus, amém, graças a Deus. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Olha os erros que uma pessoa que diz liberto. Eu sou liberto, mas eu ando segundo quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Para que vendo não veja. E ouvindo, não entenda. Terceiro, andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Natureza pecaminosa. A natureza da vontade eu faço, e depois eu me arrependo. Vamos buscar todos os dias, irmão, lutar todo dia, para não cairmos nessa tentação. Vamos lutar todo dia. Quarto, segunda lição, que significa... terceiro, após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Aí, quando ele constata, quando ele vê, quando ele analisa, e é como se ele colocasse no caderno cada falha, cada erro do ser humano, aí o que é que ele faz? Ele nos condena? Não, olha como Deus é lindo. Os atos divinos, a ação de Deus é de amor e de misericórdia, que altera o quadro caótico da raça humana. Deus muda o quadro. Quando você pecou de a hora, tal hora, fez isso, tudinho. Aí ele envia para nós graça e misericórdia. Se eu vou receber isso da minha vida, é problema meu ou bênção para mim. O problema é bênção. Se eu não recebo, problema. Se eu recebo, bênção, salvação. Mas ele amou, graça e misericórdia, é o que ele tem para mim. Versículo número 4, pergunta número 4. Segunda lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? Vivificou é aquela frase que foi citada para Nicodemos. Nicodemos, príncipe dos judeus. Fariseu, príncipe dos judeus. Um cara de um status enorme. Procura Jesus para saber sobre o rei e a salvação. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Nova vida é salvação em Cristo Jesus. Nova vida. É isso que significa a frase. Nos vivificou. Você recebeu Jesus, nasceu de novo. Aí ele está dizendo a Nicodemos, porque quem nasce da carne é carne. Você antes era nascido da carne. Mas quem é nascido do Espírito. Pergunta número 5. O que transcorreu aos salvos? Aí é o que nós acabamos de ler. Citamos aqui pelo menos 10 a 12 versículos que fazem isso. Você é nova criatura. Não existe mais condenação. Você não vive mais, mas Cristo vive em você, em mim, em cada um de nós. Ninguém pode nos apontar pelo nosso passado, se eu agora estou em Cristo. E pode até nos apontar, só que não vai nos atingir. Pode até disparar uma flecha, pode até atirar uma pedra, mas não vai nos atingir. Por quê?
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Qual é o tema que meditamos hoje? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que Cristo nos abençoe e que cada um de vocês possam, cada um de nós, vocês não, cada um de nós possamos a cada dia lutar, orar, pedir a Deus força, não entristecer o Espírito Santo, mais uma vez repito, para o dia da redenção. Precisamos estar na presença do Senhor todos os dias, todos os momentos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, desde já agradecer a cada um dos ouvintes, né, que aqueles que estão aqui ao vivo, aqueles que ainda vão ouvir através das postagens, né? Então que Deus venha ricamente abençoar cada um de vocês. E se Deus assim nos permitir, no próximo sábado nós estaremos tratando da próxima lição. Se não, pode ser que estejamos até na igreja, se as leis terrenas, né, permitirem. Se não, estaremos aqui meditando na lição em nome de Jesus. Amém. Se neste momento eu elevo a minha voz a Ti, com esse grupo de pessoas que estão ao vivo aqui comigo, nessa live, de Santo e dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor estará no meio. O Senhor está presente em nossas vidas nesse momento. Pai querido e santo, não nos abandone. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país e, por que não dizer, sobre todo o planeta Terra. Senhor, onde tiver uma vida angustiada, uma vida aflita, uma vida que necessita, onde tiver uma pessoa com depressão, onde tiver uma pessoa com medo, com síndrome do pânico, Senhor, repreendo no nome e em nome de Jesus. Pai querido e santo, ser com o pastor da igreja, pastor Pedro Dalino, Senhor, dando a ele, Senhor, cada dia mais força, coragem, Senhor, disposição, vigor e entendimento para que ele possa sempre trazer uma palavra do teu coração para o nosso coração. Meu Deus, meu Pai, ser com as famílias dos teus servos, das tuas servas, Pai querido e santo, visita, Senhor, os nossos familiares, aqueles que ainda não professam o teu nome como único e santo, ser com eles para a honra e para a glória do teu nome. Glorifica, Senhor, o teu nome no meio do teu povo, Senhor, dando a eles sabedoria do céu para lidar com esta situação segundo o teu querer e a tua vontade. Pai querido e santo, no nome e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo e vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Cristo está comigo, com você, em nome de Jesus. Amém.